Boa noite, irmãos. Que prazer, que alegria estarmos aqui na presença de Deus e junto com os irmãos. Salmo 33 diz: "O quão suave é que os irmãos vivam em união." Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Vamos cantar: podes reinar. Queremos que Ele seja o Senhor desse culto e não queremos que nada do homem apareça, mas unicamente o Senhor. Senhor, Jesus, nosso
cantaremos o hino que exalta a santidade de Deus, o hino 9. Vamos lembrar dos nossos irmãos que estão doentes. A irmã Conceição está aqui, mas ela não está passando bem. Estamos sabendo que está enfrentando alguns probleminhas de saúde. Vamos continuar intercedendo por ela, também pela irmã Adi, que continua hospitalizada em Campinas, né? Não sei se está na semi-UTI ou na UTI. Vamos orar, continuar orando por ela, também pelo irmão Antônio Claré, que sente-se fraco com a idade e tem sofrido algumas quedas em casa. A Luciana tem estado permanentemente com ele para evitar que aconteça, né, outros acidentes. Mais algum pedido? Vamos orar pelas eleições no próximo domingo, meus irmãos, que não sejamos levados pela paixão política, mas possamos ter consciência, e qualquer irmão que tiver alguma dúvida sobre isso, nos procure. O pastor é um conselheiro, não é? A igreja não faz política, mas nós temos o dever, né, cristão, de orientar a igreja como deve proceder para não cometer erros que venham depois trazer consequências tanto para a igreja, para o reino de Deus, como para o país. Lembrando, pastor, que não pode entrar na cabine com o celular. Com o celular. Então, para nenhum irmão arrumar confusão com relação a isso, porque pode sair lá. Verdade. Eles até aconselham que se alguém for com o seu celular, deixe na mesa, próximo do mesário, para evitar qualquer constrangimento, qualquer problema. Mais algum pedido? Eu pretendo, por da vontade de Deus, viajar esse mês que vem. Então, que os irmãos orem, que Deus prepare, porque depender de mim, eu estou meio devagar, mas Deus está. Vamos orar pela saúde. Quando eu vou ver minha família em Maceió, então que os irmãos estejam orando nesse sentido, por favor. Nós queremos agradecer aos irmãos, a irmã depois de Rosângela vai estar falando, agradecemos as orações dos irmãos pela nossa estadia, nosso tempo lá nos Estados Unidos, um tempo trabalhoso, muito corrido, mas foi muito importante estarmos com a Priscila Edmundo, e vamos estar orando por eles, mas nós agradecemos as intercessões dos irmãos. A Rosângela? Pela Bia, vamos orar pela Bia, ela precisa muito, né, de nossas orações. Vou convidar o irmão Saulo, que é o microfone, para apresentar a Deus os pedidos desta hora. Pai, obrigado, Senhor, pela proteção que o Senhor tem nos dado, meu Pai, durante nessa vida e nessa terra. Obrigado também pela proteção desse dia. Obrigado, meu Pai, pela vida que o Senhor tem nos concedido, pela saúde. Amém. Obrigado pelos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós nessa terra, Pai. Amém. Nós somos merecedores, ó Pai. Somos ingratos a Ti, ó Pai, porque somos pecadores, ó Pai. Ó Pai, mas lavado no sangue do Cordeiro. Amém. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, te peço, ó Pai, para a mensagem dessa noite. Ó Pai. Amém. Ó Pai, que vem de acordo, ó Pai, com a nossa necessidade. Abençoa também meu pedido que aqui foi apresentado neste momento. Amém. Ó Pai, nós não sabemos mencionar o nome de todo mundo, de todos os irmãos que pediram, mas o Senhor conhece cada um. Amém. Ó Pai, abençoa cada um, abençoa a saúde de cada um, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando, ó Pai, da tua bênção e da tua ajuda, Pai. Amém. Responda, ó Pai, os pedidos de cada um deles, ó Pai, Amém. a sua vontade, ó Pai. Abençoa também o trabalho, os trabalhos realizados nesse dia, ó Pai, por Amém. todas as igrejas, por toda a superfície e recanto da terra, ó Pai. Amém. Ó Pai, que verdadeiramente os teus servos possam falar, ó Pai, que tu queres. Amém. Que possa haver conversão de alma, Pai. Ó Pai, é assim por a tua vontade. Sabemos que o Senhor quer que o pecador se converta, ó Pai. Mas os corações muitas vezes são duros, ó Pai. Amém. Precisa, ó Pai, de quebrantamento. Amém. Tenha misericórdia de nós neste mundo. Amém. É que eu te peço em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Santo, santo, santo,
Deus Onipotente. Hino 9, do cantor Marcelo. Vamos participar da leitura da palavra de Deus, Salmo, Apocalipse, capítulo 7, de 9 a 17. Eu vou iniciar em seguida. Eu gostaria que os irmãos participassem com a voz um pouco mais forte, para que possa ficar, os irmãos em casa possam acompanhar a leitura que estamos fazendo. Eu vou iniciar e em seguida os irmãos. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória,
anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então lhe disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, e não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Todos, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Nosso Pai, queremos te adorar nesta noite, reverenciamos o teu nome e nós te agradecemos porque diante da tua majestade, tua grandeza, quando imaginamos que tu criaste este universo inimaginável, ó Pai, e tu, Deus grande e majestoso, se volta para nós pecadores indignos, mas nós te agradecemos porque um dia fomos alcançados pela tua graça e pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Nós te louvamos e queremos que o teu nome, do começo ao fim deste culto, seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar, irmãos, o hino 120, dar oportunidade aos irmãos para o ofertório que vieram preparados para a dedicação dos dízimos e ofertas. Louva
Sônia apresentar os nossos visitantes, por gentileza. Graça e paz, irmãos. Gostaria de conhecer os nossos visitantes. Tem uma visitante especial, né? Não que os demais não sejam, mas essa visitante, ela faz parte, né, da nossa igreja, da nossa mocidade. E é com grande carinho que eu gostaria que a nossa irmã Eliane ficasse em pé. Para aqueles que não conhecem, conhecê-la. Muito... Nova geração. Que alegria, né? Dei aula para os filhos dela na escola bíblica e é uma pessoa muito querida, com certeza, não somente para mim, mas o pessoal mais saudosista, né, da nossa igreja. Não vou falar mais velho, não, senão ele acaba com nós, né, gente? Mais maduros. Para quem não sabe, filha. Ela é filha do nosso irmão Dorival. Muito obrigada pela sua presença, viu? É uma alegria para nós. Seja sempre bem-vinda. E também, né, o Pierre está aqui com a gente, né? Que já é da casa, né, Pierre? Linda, não esqueço de falar, né? Marcos, o irmão Marcos nos ajudou aqui, pastor da escola bíblica, graças a Deus. Nossa irmã Aparecida e todos os demais presentes aqui nessa noite. É uma alegria podermos estar na casa do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos cantar Ele exaltado. Depois há momentos em que as palavras não funcionam, né? Há momentos em que as palavras não resolvem. Só Jesus, quando interfere, quando põe a mão para resolver, né, e ajudar aqueles que necessitam dele. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
Pode sentar, amados. Nós vamos ler a palavra de Deus agora. Temos mais momentos de louvores, outros temos, né? O Pedro deve não estar passando bem, não veio, né? Está com problema na coluna. Vamos continuar orando por ele. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 9, versículo 9. Gênesis 9, verso 9. Pode ficar em pé um momentinho, o versículo é bem curto. Eis Deus falando a Noé: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa geração, com a vossa descendência. O Deus das alianças, né? Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra esta noite. Pode assentar, irmãos. O Deus das alianças. Alguém do passado criou um anel chamado aliança. Muitos aqui carregam em seu dedo anelar da mão esquerda. Começa na mão direita e quando é selado o casamento, a união matrimonial, esta aliança recebeu esse nome justamente por causa de duas pessoas que se unem através do casamento. Então, esse anel é uma figura, é uma metáfora da união de um homem e de uma mulher. E eu tenho a impressão que esse nome foi tirado da Bíblia, porque lá no livro de Gênesis nós encontramos Deus estabelecendo alianças com certas pessoas. Por isso ele é chamado de o Deus das alianças, porque durante o interregno das gerações da humanidade, Deus estabelecia essas alianças. Nós não sabemos quantas alianças Deus selou com os homens, mas elas podem ser divididas em duas seções distintas, ou seja, anteriores e posteriores ao exílio do Egito e ao recebimento da lei no Monte Sinai. E no Velho Testamento, Deus estabelece a primeira aliança através de Noé, ou seja, diante de toda a maldade que se multiplicava na terra, Deus faz uma promessa com um homem. Mas foi Moisés quem narrou, foi Moisés quem colocou em papiros e depois e posteriormente em outros materiais aquilo que Deus queria que fosse escrito. E no capítulo 6 de Gênesis, de 11 a 14, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Olha isso no início, né? No começo das civilizações. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé:
decidi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. A aliança de Deus com Noé começou, Deus dirigindo a ele, dando a ele uma incumbência, uma missão árdua para a época, e humanamente falando impossível, porque eles não tinham as ferramentas apropriadas para uma construção tão gigantesca, tão grande quanto a de uma arca. Mas como foi Deus que estava incumbindo, responsabilizando Noé a fazer isso, ele se encarregaria também de dar a sabedoria a Noé, e a sua família a confeccionarem as ferramentas apropriadas para esta construção. E é bom que nós saibamos, irmãos, que a arca, ela não tinha o mesmo formato que tem as embarcações de hoje, porque as embarcações de hoje, elas são fabricadas para navegar. A arca não foi feita para navegar, ela foi feita para flutuar. O casco dela, o formato dela, o design dela era totalmente diferente de uma embarcação convencional. Até porque imaginamos que, em se tratando de uma embarcação tão gigantesca, tão grande, ela tinha as suas peculiaridades, O nome Noé, irmãos, nós estamos aqui nos demorando um pouco mais na pessoa dele, porque ele foi o primeiro, O nome dele significa repouso. Noé significa repouso. E Deus não escolhe alguém pensando em seu currículo, mas em seu caráter. É importante que nós saibamos disso. Olha os versículos 8 e 9 do capítulo 6. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a biografia, eis a história de Noé. Não é uma biografia prolongada que ocupa várias páginas. Ela se resume numa frase: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa é a biografia. Nós temos alguns personagens famosos, da história, tanto do passado quanto do presente, que eles foram homenageados através de biografias, e alguns deles ocupam livros grossos, para descreverem toda a história daqueles personagens, enquanto que Noé, Deus não precisou usar um livro, ou Moisés que escreveu o Pentateuco não precisou ocupar muito espaço para descrever o caráter, a história de Noé. Ela se resume nesta frase: Noé andava com Deus. O propósito de Deus em selar uma aliança com alguém, irmãos, ou com o povo, é visando não só o bem-estar dessa pessoa, desse povo, porém, Deus quer ser o Deus deles, ou eles serem o povo escolhido de Deus. Esse é o propósito. Quando Deus sela
uma aliança com alguém. No livro de Êxodo, segundo livro, próximo livro, né? Capítulo 6, versículos 6 a 8, nós lemos assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos livrarei, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então Deus, a intenção dele com o povo judeu não foi só de livrar aquele povo do jugo egípcio, da escravidão do Egito, que durou 430 anos, mas o propósito de Deus, a princípio, em tirar aquele povo de lá, foi de fazer daquele povo uma bênção, irmãos. Uma bênção. É verdade que o povo não correspondeu. O povo não fez jus ao que Deus fez por ele. Mas o propósito de Deus foi esse. Infelizmente, Deus quer, como nós vamos ver no interregno da mensagem, Deus tem intenção de fazer ou de selar pactos com determinadas pessoas e até nações, mas ele não faz porque esse povo não corresponde, não está interessado em ser um instrumento nas mãos de Deus, uma bênção para Deus e para a humanidade. Agora, com quem Deus não faz alianças, ou com quem Ele faz? É importante que nós saibamos, em primeiro lugar, vamos ver a parte negativa. Deus não faz alianças com os ímpios. Não. Ele não sela alianças com aqueles que desonram o seu nome. Olha o que o salmista fala no Salmo 50, de 16 a 19. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês o ladrão, tu te comprases com ele, e aos adúlteros te associas, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Deus não pode selar aliança com quem envergonha o seu nome, com quem tem um caráter sujo, um comportamento errado. Não! Porque aí Deus vai comprometer a santidade dele. Alguém vai olhar para aquele indivíduo, aquele ímpio, e dizer: que aliança é essa que você tem com Deus? Se esse Deus que você diz que tem, fala na Bíblia que ele é santo, é justo, é puro, e você vivendo uma vida corrompida, uma vida errada, então, irmãos, Deus não sela, Deus não faz aliança com quem zomba do seu nome, com quem não leva a sério as coisas de Deus. Em Provérbios capítulo 13, versículo 13, Deus não faz alianças com quem despreza a sua palavra. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que tem o mandamento será recompensado. Em Romanos capítulo 1, 18 e 21, fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens
que detém a verdade pela injustiça, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ao invés de Deus selar, fechar alianças com essas pessoas, Ele manifesta a sua ira contra essas pessoas, por eles não estarem fazendo a vontade de Deus. Jó capítulo 21, versículos 14 e 15, e são estes os que disseram a Deus, olha, falaram para Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos, que é o Todo-Poderoso, quem é Ele para que nós o sigamos e que nos aproveitará se lhe façamos orações? Olha, irmãos, que blasfêmia, que afronta dos ímpios, dos descrentes contra Deus. Deus não pode fazer alianças com eles. Provérbios capítulo 1, versículos 7, 22, 29 e 30. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, ou ser nécio, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o conhecimento, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Irmãos, o mundo está sob a condenação, sobre o julgamento de Deus, por causa da rejeição, em virar as costas para Deus e não querer obedecer a Deus. Em terceiro lugar, irmãos, Deus não faz alianças com quem... em terceiro lugar, Deus faz alianças com quem o ama, que tem a Deus como Senhor da sua vida, da sua trajetória por este mundo. Em Mateus capítulo 22, verso 37, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Para Deus selar aliança com alguém, esse alguém precisa e deve amar a Deus. Como é que você vai selar ou fazer aliança com o seu inimigo, com aquele que lhe odeia? Irmãos, Deus quer fazer aliança com você e comigo. Em Deuteronômio capítulo 29, verso 1 diz: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Irmãos, o Senhor nos acompanha por este mundo, Ele conhece sua trajetória por este mundo, Ele conhece a sua biografia, Ele conhece a sua história, e Ele está vendo se você é digno de fechar ou selar uma aliança com Ele. Deus quer fazer aliança com quem o ama, mas também, irmãos, Deus quer fazer uma aliança de reconciliação com quem está separado e afastado dele. Em 2 Coríntios capítulo 5, de 18 a 20, nós lemos: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha os dois termos aqui, irmãos, usados por Paulo: embaixadores, reconciliação e embaixadores. Qual é o governante, o presidente da República que vai indicar um embaixador para um determinado país, uma determinada nação, que seja inimigo dele, que esteja em discórdia com ele? Tem que ser alguém que esteja de comum acordo com o presidente, porque aquele embaixador, ele vai representar o seu país e a liderança daquele país num país estrangeiro. E aqui Paulo está dizendo que nós, primeiramente, fomos reconciliados através da morte de Cristo, para depois sermos escalados ou escolhidos para sermos embaixadores de Deus aqui na terra. Reconciliação é a ação e a consequência de reconciliar. Reconciliar faz menção sobre deixar para trás uma desavença ou um confronto, retomando uma amizade que se encontrava interrompida. E é importante, irmãos, que enfatizemos que a causa dessa desavença entre nós e Deus, ela não foi bilateral, ou seja, não foi Deus o causador dessa inimizade, mas o homem foi a causa dessa inimizade. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 12 a 16, Paulo declara: naquele tempo, ou seja, no pretérito, no passado, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, olha bem, agora, nesse presente, nesse momento, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado, demolido a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Agora sim, irmãos, com esse problema resolvido, nós podemos, Deus pode selar conosco uma aliança. Antes, não, porque éramos inimigos dele, mas agora sim. Uma outra aliança que Deus quer selar conosco, irmãos, é a aliança da fé. Porque nós não temos condições próprias, não temos recursos próprios de produzir fé em nós mesmos, ou fazer em nós mesmos a fé nascer. Tem que ser um agente de fora para fazer isso, e neste caso é Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor pede que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, da ignomínia, da infâmia, da desonra, e agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Em Marcos capítulo 9, versículos 23 e 24, está escrito: ao que lhe respondeu Jesus, ao pai do jovem endemoniado: se podes, tudo é possível ao
crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Deus sela aliança com quem está disposto a crer nele. Deus sela aliança com quem está disposto a colocar a sua fé em suas promessas. E, meus irmãos, a fé não é produto de expediente do homem. A fonte geradora da fé, ou melhor, a personificação da fé, é o próprio Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo aconselha aos crentes da igreja: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está entre vós, se não é que estáis reprovados. Sabe que essa fé, ela é dinâmica, irmãos. Ela precisa cada dia ser reavaliada. E o crente perguntar-se a si mesmo: como anda a minha fé? Em que nível está a minha fé? Eu tenho crido? Eu tenho colocado em prática a fé que vem de Cristo? Ou nos momentos críticos da vida, ou mesmo na experiência da vida cristã, será que eu tenho feito as coisas pela fé? Ou mecanicamente? Ou artificialmente? Ou carnalmente? Só para atrair as atenções. Como anda a minha fé nas promessas de Deus? É bom que nós avaliemos isso, irmãos. Os problemas da vida muitas vezes tiram de nós essa capacidade de entendermos ou de nos lembrarmos de que não podemos nos sucumbir diante dos problemas da vida, diante dos sofrimentos da vida. Uma outra aliança que Deus quer fazer conosco, irmãos, é a aliança de consagração ou santificação. E eu vou explicar melhor para os irmãos. Para eu me santificar, eu preciso me consagrar. Se você deseja se consagrar, o ponto de partida é a consagração. Levíticos capítulo 27, versículo 28. Olha o que Deus fala para o povo: no entanto, nada do que alguém dedicar irreversivelmente ao Senhor, de tudo que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa oferecida no altar de Deus será consagrada, será santíssima ao Senhor. Irmãos, na aliança de consagração, eu tenho que estar pronto a abrir mão dos meus desejos e das minhas ambições. O que são paixões carnais? Como é que a Bíblia define paixões carnais? Paixões carnais é a vontade exagerada, é a nossa carne sempre desejando algo que lhe satisfaça, que lhe sacie a fome e os desejos. Na aliança de consagração, eu tenho que estar pronto a pagar o preço. O apóstolo Paulo nos apresenta uma relação de práticas pecaminosas que se caracterizam como paixões carnais, que também são chamadas de obras da carne. Não combinam, irmãos, consagração com obras da carne. E aí, Paulo relaciona na carta que escreve aos Gálatas, no capítulo 5, olha essa lista terrível, né, de obras carnais. Ele fala de adultério, fornicação, no grego é porneia, nada mais
nada menos do que prática sexual fora dos parâmetros estabelecidos por Deus, impureza, ou seja, mente e coração, lascívia, ou seja, luxúria desenfreada, sexualidade exagerada, conduta reprovada e vergonhosa, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Irmãos, para escaparmos dessas práticas pecaminosas, nós temos que nos sujeitar a Deus, nos submetermos a Deus. Agora, o que significa sujeitar-se a Deus? Primeiro, significa reconhecer a autoridade e santidade e soberania de Deus. Segundo, submeter-nos a Deus significa nos lembrarmos do que fomos e quem somos. Olha o que Deus fala pela boca de Moisés ao povo, no capítulo 20, verso 2 de Êxodo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Lembre-se disso. Nós também éramos escravos no Egito espiritual, lá no mundo, irmãos. Não devemos nos esquecer disso. Lembremos-nos de que nós fomos tirados da casa da servidão, do faraó espiritual. Meus irmãos, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Também temos que estabelecer e confirmar a nossa comunhão com Deus, se nós queremos que Deus cele um pacto conosco. Em Tiago capítulo 4, versículo 8, ele fala: chegai-vos a Deus. É um intercâmbio, né? E ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, né? Em cima do muro, limpai o coração. E esse limpar aqui o coração não é uma iniciativa minha ou um processo criado por mim. Eu tenho que ir à cruz, eu tenho que ir ao Calvário, porque só o sangue de Jesus pode limpar o nosso coração. Agora eu pergunto para você nesta noite: como anda a sua comunhão com Deus? Sua vida de oração? Sua relação com a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você orou? Essa semana que passou? Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia e leu um versículo nela? Qual foi a última vez que você gastou pelo menos 15 minutos de oração na presença de Deus? Eu não vou pedir que ninguém levante as mãos, mas Deus conhece o seu coração. Como é que você quer que Deus cele uma aliança com você, se você não corresponde, não atende aos anseios de Deus, aos propósitos de Deus? Como anda a nossa comunhão com Ele? E para andarmos com Ele, nós temos que termos uma vida santificada. Dizem que uma vez Napoleão chegou em um presídio para visitar os presos. Não sei qual o motivo dessa visita, e ele foi perguntando o nome de cada um. E tinha um preso que se chamava Napoleão. Napoleão Bonaparte disse: qual o seu nome? Ele disse: Napoleão. Ele disse: ou você muda de nome ou muda de vida. Exatamente isso, irmãos. Nós precisamos nos colocar no altar de Deus, para que a nossa vida seja purificada, como ele diz aqui: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai
o coração? Como estão as nossas mãos, limpas ou sujas? E os de duplo ânimo, pessoas indecisas, desmotivadas, decepcionadas com as pessoas, com o mundo e até com a igreja. Nós conhecemos, aliás, não conhecemos recentemente, mas a minha esposa conheceu uma pessoa, não é, que frequentava a igreja, assídua, fazia parte da liderança, mas coisas erradas estavam acontecendo dentro daquela igreja, e esse casal deixou a igreja, e hoje são revoltados, irmãos. Não são salvos. Se fossem, como diz a palavra, se fossem dos nossos, teria ficado conosco, né? Não são salvos, mas olha o que Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos, é mistério que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vêm. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida no altar de Deus e não estarmos em cima do muro, ou sermos de ânimo dobre. Tem dias que oram, leem a Bíblia, mas depois fazem abstinência. Tem meses que frequentam todos os cultos da igreja e as EBDs e outros desaparecem, contribuem durante meses e depois passam meses sem contribuir. Jesus disse, irmãos, que os limpos de coração, o que vai acontecer com eles? Verão a Deus. Ele está falando de santidade de vida. Como é possível manter um coração limpo nesse tempo de porteiras abertas em relação à falta de ética, de moral e de bons costumes? É possível mantermos um coração limpo? É possível. O segredo está em guardar a palavra de Deus, tanto jovens como adultos. Salmo capítulo 19, versículos 9 a 11. De que maneira poderá o jovem, Daniel e outros, guardar puro o seu caminho? Qual é o segredo? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras. Olha o segredo aqui. Não é tempo de membresia. Eu tenho 40 anos de crente. Nada vai me derrubar. Vai sim, se você não se cuidar. O segredo não é o tempo que você tem de igreja, mas o quanto você tem da palavra de Deus em você. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Lembra de José do Egito? Lembra de outros personagens do Velho e do Novo Testamento? Porque que eles venceram as tentações? Porque eles fizeram uma decisão: não, eu não vou cair. Não foi isso. Porque eles decidiram fazer alianças com Deus. José do Egito selou uma aliança com Deus. Quando aquela mulher o assediou, e com certeza, irmãos, era uma mulher linda, era uma mulher atraente, porque um general, né, um comandante, né, de Faraó, ele não ia casar assim, né, com qualquer um, ele escolhia dele. E foi essa mulher usada pelo diabo para tentar levar Daniel, para tentar levar José do Egito à queda, à tentação, a cair em tentação. Como eu pecaria? Não contra o seu esposo, a princípio, não contra Faraó, a princípio, mas contra Deus. Como eu
pecaria contra o meu Deus. Irmãos, devemos nos humilhar perante o Senhor. Humilhação é fruto de quebrantamento. O quebrantamento é fruto de nossa miserabilidade. Em Romanos capítulo 7, Paulo se considera um homem desventurado. Um homem desventurado por estar preso a esse corpo afetado pelo pecado. Porém, ele se lembra da vitória de Cristo na cruz e foi o escape dele. Ele fala, graças a Deus que por Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dá a vitória. A Bíblia deve ser para o crente, conhece aquele, como é que chama, aquele programa, o celular chama Waze, ou Google Map, né? Onde você não sabe, lá nos Estados Unidos a gente usa muito esse Google Map, o Edmundo, a Priscila usam muito, porque estão indo em vários lugares, e alguns onde eles nunca foram, mas é aquele aparelho que conduz e leva a pessoa ao endereço certo. A palavra de Deus deve ser o Waze, o Google Map do crente, meus queridos irmãos, porque é ela que vai conduzir os nossos passos. É a palavra de Deus que vai nos levar para o caminho certo. No tempo do GPS, lembra desse aparelho? Eu tenho em casa, hoje não se usa mais, passa tão rápido, a tecnologia vai aumentando, vai crescendo, vai desenvolvendo, e o GPS já era, agora já é um produto, um equipamento obsoleto. Mas na época do GPS, irmãos, várias pessoas, uma vez nós, usando o GPS, lá em Campinas, fomos parar num bairro distante lá. Algumas pessoas já morreram pelo GPS ter levado para lugares de bandidos, favelas. Mas, irmãos, a palavra de Deus não é um GPS, a palavra de Deus é um Waze, é um Google Map que não falha. Guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Então, nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus e não nos distanciarmos dela. Se as suas atividades diárias você não deixa de executar, a dona de casa limpa a casa, lava a louça, lava a roupa, faz as coisas domésticas, isso dia após dia, nunca deixa de fazer. Mas por que deixa de manter comunhão com Deus? Por que deixa de orar? Por que deixa de ler a palavra de Deus? Isso faz uma falta muito grande. A sua vida espiritual vai decrescer, vai minguar, você vai contrair uma anemia espiritual muito grande. Estamos chegando no final. Humilhar-nos perante o Senhor. A humilhação é fruto de quebrantamento. O quebrantamento é fruto de nossa miserabilidade. É na cruz onde morrerão nosso orgulho, vaidade, inveja, ira, cólera, maledicência. Sabe o que é maledicência? Falar demais, né? Falar mal dos outros. Malícia, contenda. Em Gálatas capítulo 5, verso 24, Paulo reitera que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, cobiça pelos bens materiais, pelos prazeres mundanos. Paulo, na carta que escreve a Tito, capítulo 2, versículo 12, ele fala, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, de que forma? Sóbria, justa e piamente. Sabe o que quer dizer esses três vocábulos? Sóbria significa sobriedade, consciência, percepção, é o contrário de inércia.
Justa significa justiça, equilíbrio, moderação e imparcialidade. Não é a mesma justiça social. Piamente é a piedade, o temor a Deus, a reverência e a obediência de quem sela, de quem fecha, né, esse acordo e esta aliança com Deus. Meus queridos irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é muito complicado para quem decide selar aliança com Deus. Muito difícil. Sabe por quê? Há outras propostas de alianças aí fora. Há outras propostas de alianças. O diabo sabe, irmãos, que a palavra de Deus, que a aliança com Deus vai mudar definitivamente a nossa vida. Ele sabe disso. E o que ele puder fazer para impedir que nós fechemos ou selemos esta aliança com Deus, ele o fará, para impedir você de ser uma bênção. Talvez você não tenha atualmente tido um compromisso com Deus, com o seu reino, com a sua igreja, com o povo de Deus, e Deus está conclamando a você, falando ao seu coração, para que você então decida. Noé, ele tinha que aceitar a proposta de Deus. Deus não ia forçá-lo. Deus não ia pegá-lo pelo colarinho, pelo pescoço, dizer, segue comigo essa aliança. Não. O povo de Israel, por um tempo, selou a aliança com Deus e depois negou fogo. Falhou com Deus, irmãos. Então é necessário que nós paguemos o preço da obediência, da reverência, do temor a Deus, porque nós sabemos que no momento em que nós selarmos, quando formos ao cartório de Deus, registrar, reconhecer a firma desse documento, dessa aliança com Deus, a partir desse momento, o mundo vai se levantar contra você, contra nós. Portanto, estejamos prontos como Noé esteve. Foi zombado, escarnecido, foi humilhado pelo povo, mas ele suportou tudo, concluiu a construção da arca, cumpriu o propósito de Deus, o plano de Deus, que até o fim. Se você está disposto a ser uma bênção e quer ser uma bênção, não desista dessa aliança com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar agora um hino que nós aprendemos hoje pela manhã, quem não sabia, né? Deus dá-nos promessas, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Deus não decepciona ninguém. Ninguém. Ele não decepciona. Mas nós temos irmãos que estão dispostos, né? Se há alguém aqui nesta noite que foi tocado pela palavra de Deus, o pastor, ore por mim. Eu não estou em aliança com Deus, a minha vida deixa a desejar em relação à vontade de Deus, mas a partir de hoje, depois de ouvir essa mensagem, eu estou disposto a selar essa aliança com Deus. Eu quero orar por você, se você quiser vir à frente, no momento em que cantamos este hino. Tristezas e provas hostis, Deus
Vamos orar neste momento, encerrando o culto, que possamos levar em nossos corações a palavra de Deus e naquilo em que nós estamos faltosos diante de Deus, possamos estar prontos a pagar o preço que for preciso para andarmos nos caminhos do Senhor. Vamos pedir ao irmão Marcos para vir aqui à frente, nos despedir com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelo culto que foi feito por nós, Senhor Deus, que nós possamos ter essa liberdade sempre de cultuar, Senhor Deus, que nós possamos levar esse Evangelho para outras pessoas, Senhor Deus, que nós possamos colocar tudo que foi exposto na nossa vida, Senhor Deus, que nós possamos renovar essa aliança contigo, Senhor Deus. O Senhor possa, Senhor Deus, nos conduzir para nossas casas, Senhor Deus, possa conduzir o nosso sono, para amanhã a gente estar revigorado. Obrigado por essa igreja aqui nesse local, Senhor, que ela possa crescer, Senhor Deus, fidelidade a Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Mas em todas estas coisas, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.